Amigos e amigas do canal Cartas Psicografadas, muita luz a todos. Neste vídeo, vamos divulgar uma carta do ator John Ebert, que também foi diretor e produtor. Fez centenas de novelas, inclusive uma com temas espíritas, A Viagem. Ele desencarnou em 2011, aos 81 anos, de enfisema pulmonar. Na psicografia, conta detalhes de como foi seu desencarne, de momentos em que continuou vagando na Terra, sua passagem pelo umbral até a colônia espiritual. É uma mensagem repleta de lições e que você deve assistir até o final. A psicografia foi assinada pela médium e doutora de Alencar no Centro Espírita Nossa Senhora do Carmo na cidade de Aparecida de Goiânia. Mas antes de lermos a carta, pedimos para que todos se inscrevam em nosso canal e dessa forma, possam receber todos os dias novas cartas psicografadas. Deixe seu like, e nos comentários, digite o nome de seus entes queridos para receber boas energias. A carta psicografada do ator John Ebert diz o seguinte: Olá, meus irmãos em Cristo. A vida é uma loucura, mas a morte também é. Meu processo de desencarne não foi fácil e aceitar que não faria mais parte desse mundo físico foi extremamente difícil. Entender que deixaria de viver junto aos meus amigos, familiares e de atuar, algo que eu amava fazer, foi uma grande perda. O que me faltava era a compreensão desse novo mundo em que estou agora, o mundo espiritual que passa a fazer parte. Compreender esse lado é essencial e acreditem, torna a transição muito mais fácil. No dia exato em que desencarnei, não quis aceitar minha partida. Foi péssimo para mim porque o tempo todo fiquei perto do meu corpo, lamentando. Vi quando desligaram os aparelhos, presenciei a autópsia do meu corpo, vi ele sendo arrumado para o velório. Durante o velório, estive perto de diversos amigos e familiares queridos e chorava com eles porque eles me diziam adeus e eu não queria ir, queria ficar. O que mais me doeu foi ver Eva desolada e eu sem poder abraçá-la. Minha querida esposa Cláudia, a qual me dediquei tanto, e Eva, que junto com Cláudia me deram meus maiores presentes, meus filhos. Agora não poderia mais estar com eles. Quando fazemos a transição e não possuímos a compreensão necessária, sofremos junto com vocês. Fiquei o tempo todo ao lado dos meus amigos e familiares, testemunhando cada detalhe do meu próprio adeus. A parte mais estranha para mim foi presenciar o momento em que meu corpo estava sendo cremado ao som da música de Frank Sinatra, algo que eu amava e que sempre me acalmava. No entanto, ao observar meu corpo sendo consumido pelas chamas, um estalo de realidade percorreu o meu ser. Era um momento em que percebi que minha história no plano físico havia chegado ao fim. Não estava mais um corpo para eu voltar como imaginava que pudesse acontecer de alguma forma. Tudo o que restava era o desespero diante da inevitabilidade do término, sem que eu pudesse fazer qualquer coisa para mudar. No entanto, acreditem, esse choque foi a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele momento. Ter a clareza de que tudo havia realmente chegado ao fim foi o que me fez refletir sobre o agora, sobre o que eu deveria fazer a partir dali. Era como se as camadas de ilusão e apego tivessem sido retiradas bruscamente, revelando a verdadeira essência do meu ser. Naquele momento, senti uma grande fragilidade diante da situação, pois não sabia exatamente o que fazer. Era uma nova perspectiva e tudo que eu conseguia ver eram pessoas indo embora, chorando e tristes, e eu, para onde iria, não tinha nenhuma noção. Mas a vida na Terra nos proporciona grandes aprendizados e esses aprendizados ficam eternamente gravados em nossas memórias. Foi exatamente isso que me ajudou naquele momento de incerteza. Lembrei-me de quando interpretei a Genor na novela A Viagem e de como naquela época tivemos que fazer um estudo aprofundado da doutrina espírita para saber como interpretar o personagem. Recordo-me dos estudos e das conversas que tive sobre o assunto e como sempre ouvia que temos um espírito de luz perto quando precisamos de ajuda e que eles podem nos auxiliar em momentos como aquele que me encontrava. Nesse momento, comecei a procurar por esse espírito, mas ele estava ali o tempo todo, atrás de mim, vestido de branco e parecendo um médico. Apesar de todas as angústias que sentia, eu não notava, mas agora, com a lembrança dos meus estudos sobre a doutrina espírita, finalmente consegui enxergá-lo.
E foi então que recebi a ajuda e o conforto de que tanto precisava. Ele me disse que cada um de nós está em um estado de consciência e que ele tinha me dado o tempo que eu precisava para assimilar as coisas. Se as coisas saíssem do controle, ele interviria, mas o jeito como eu estava lidando com tudo iria me ajudar. Ele disse que entender que aquela vida já não me pertencia era importante para mim, aceitação. Nesse momento, ele me disse para caminharmos um pouco. Perguntei para onde, mas ele só respondeu: fique ao meu lado que eu estarei também ao seu lado. Aquelas palavras pareceram tão filosóficas para mim. Então, eu decidi ir na mesma direção que as pessoas estavam indo. Porém, ao passar pelo portão, estávamos em outro lugar. Mas aquele lugar era horrível, tudo escuro, um ar de medo e desespero. Então, ele me disse: João, esse é o umbral. Questionei sobre por que ele tinha me levado até lá. Ele me disse para continuar seguindo. O chão era coberto por uma espécie de lama e aquilo grudava em mim, mas não grudava nele. Aquela lama me sujava, mas não sujava as vestes brancas dele. Eu questionei sobre isso e ele me disse que aquele lugar estava mais próximo de mim do que dele, que as minhas ações em vida tinham mais a ver com aquele local, então eu estava afinado com aquela energia e era por isso que aquele lugar se ligava a mim. Aquela experiência foi muito intensa e eu não sabia o que pensar, mas com a ajuda daquele ser de luz, consegui entender que precisava deixar aquela vida para trás e seguir em frente. Ele me ensinou que tudo na vida tem um propósito, mesmo que às vezes não consigamos entender, e que se mantivermos nosso coração aberto e nossa mente em paz, sempre haverá uma luz para nos guiar, mesmo nos lugares mais sombrios. De repente, aquele que me guiava desapareceu e eu fiquei ali, imerso naquele ambiente sombrio e cheio de angústia. Por um momento, não conseguia entender por que ele tinha me deixado lá, mas então me lembrei de algo que havia aprendido no estudo do Espiritismo: o lugar em que estamos é determinado pela nossa consciência e pelas nossas ações. Será que eu havia merecido estar ali naquele momento? Enquanto refletia sobre isso, comecei a entender que o que me levou para aquele lugar não foram as minhas ações em relação aos outros, mas sim a forma como eu havia me tratado ao longo da vida, de meus vícios, minhas vontades, o pouco valor que dava a mim mesmo. Tudo isso havia me contaminado e me levado ao umbral. Era uma tortura sentir fome, sentir outros desejos, mas não poder satisfazê-los. No entanto, com o tempo, comecei a perceber que aquele era um momento de oportunidade para controlar esses impulsos, essas vontades. Talvez um dia, quando eu reencarnasse, pudesse colocar em prática tudo o que havia aprendido ali. Com o tempo, comecei a me acalmar e a perceber que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Eu sabia que tinha muito a aprender e que ainda tinha muita evolução espiritual pela frente. Então, com essa certeza e depois de muito tempo, senti um raio de luz iluminar o caminho à minha frente, como se indicasse que eu estava no caminho certo da minha chegada. A passagem pelo umbral até entender o que realmente estava acontecendo levou muito tempo e foi um sofrimento enorme. Trago essa mensagem para que vocês não passem pelo que eu passei. É importante cuidar. Existem várias maneiras de aprender, a mais fácil e a mais difícil, mas cada um é responsável por suas ações e irá prestar contas de uma forma ou de outra. Quero que vocês tenham a consciência de que é possível escolher o caminho mais fácil. Depois de muito tempo, enquanto eu caminhava pela estrada interminável, o guia que me havia deixado lá apareceu novamente. Ele me disse que sempre esteve comigo, mesmo quando eu não podia vê-lo. Ele acreditava em mim e sabia que eu seria capaz de encontrar a alegria de viver e cuidar de mim mesmo. Disse que Jesus me amava, que eu era um vaso que havia se quebrado, mas que o amor divino me renovou. Depois que eu adquiri a consciência necessária, ele me chamou de vaso e disse que era hora de sair dali. Então, a escuridão se transformou em luz. Estávamos em outro lugar. Um lugar lindo. Após todo o sofrimento e aprendizado, hoje me encontro em um lugar de paz, junto aos meus amigos que já partiram dessa vida. É emocionante compartilhar nossas histórias e rir das dificuldades que enfrentamos no passado, agora superadas.
Porém, a caridade não para por aqui. Continuamos ajudando os que mais precisam e até mesmo fazemos intervenções de umbral. Ainda sou um aprendiz neste plano, mas dou muito valor a esta oportunidade de servir. Não sei se voltarei a reencarnar, mas se isso acontecer, espero que seja com a consciência que tenho agora, para não causar nenhum mal a mim ou a outras pessoas. Jesus ama cada um de nós e é importante lembrar que devemos nos valorizar e ter coragem para enfrentar as dificuldades, pois Ele está sempre conosco, mesmo que nem sempre possamos enxergá-lo. Espero ter ajudado com essa mensagem e que tenham compreendido a importância do cuidado. Até um dia. O que achou desta carta? Deixe sua opinião. Nos comentários, também digite o nome de seus entes queridos para receber boas energias. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e receber todos os dias novas psicografias. Muita luz a todos. Que assim seja.